Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei que horas você está assistindo isso, e seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde ao canal WebXburger. Eu sou a WebXburger e antes do vídeo começar de fato, eu queria falar duas coisinhas rápidas. A primeira é que eu queria pedir desculpas porque eu sou meio estúpida e sem querer gravei todas as minhas gameplays em uma taxa de bitrate baixa pra cacete, e algumas dessas gameplays foram gravadas no Xbox, e eu usei um site pra baixar as gameplays da minha conta da Xbox, e eu baixei na pior qualidade possível porque o site era uma merda. Eu também consegui foder completamente o bitrate do vídeo em si, então a qualidade visual em algumas partes vai estar simplesmente horrorosa, e eu peço desculpas porque eu não percebi isso antes de renderizar o vídeo completo 3 vezes. Eu perdi uma madrugada inteira de sono fazendo essa merda e eu queria pedir desculpa de verdade por isso. Mas eu simplesmente estava muito cansada pra fazer tudo de novo e eu tava até desanimando do projeto, honestamente. Eu também quero deixar claro que esse vídeo vai ter coisas bem pessoais e até alguns temas bem pesados, mas quando esses temas pesados aparecerem, eu vou sempre avisar antes, então tá mais tranquilo. De qualquer forma, espero que isso não atrapalhe e que você tenha um ótimo vídeo. Esse formato de vídeo é manjado, eu sei. O Azul faz há anos, eu nem sei se ele ainda faz. O Sinker faz, a Isadora falou que vai fazer, mas é algo que eu ainda queria fazer, porque por mais que eu deteste trazer coisas repetidas, que muita gente já fez, pra minha lista ser igual de outra pessoa teria que ser algo muito específico. Dito isso, eu vim falar sobre o que tá no título. Meus jogos favoritos que eu joguei em 2024. Só vão ter duas regras. Primeira, eu não vou citar jogos lançados especificamente em 2024 somente, porque eu não tenho dinheiro pra isso, e o vídeo seria só um top 2. São jogos que eu joguei e zerei nesse ano. Dito isso, jogos que eu joguei, mas não zerei, não entram também. E a segunda regra é que eu não vou citar jogos que eu rejoguei esse ano, porque eu pretendo fazer vídeos assim nos próximos anos, e ninguém merece ver Cuphead, Celeste e Persona 5 pela 4ª vez consecutiva na lista. DLCs não vão ser consideradas, afinal são complementos e não jogos propriamente ditos. The Game Awards! E esse é só o top 10. Se você quiser saber tudo que eu zerei nesse ano, é só abrir o primeiro link na descrição pro meu backlog. Lembrando que esses não são os jogos que eu acho melhores, são os meus preferidos e que mais me marcaram, seja positivamente ou negativamente, mas muito provavelmente de forma positiva, e que eu mais tenho boas lembranças e que eu mais me maravilhei ou me emocionei jogando, independente da qualidade técnica. E sem mais delongas, vamos começar! Eu não sou a maior fã de Yakuza do mundo. É uma série que eu gosto bastante, mas no primeiro vídeo do canal, lá em 2022, eu falei que eu tava jogando o primeiro Yakuza Kiwami, o remake do primeiro jogo Yakuza. Em janeiro desse ano eu zerei o remake de Yakuza 2. A história continua os eventos do primeiro jogo, em que o Kiryu, ex-representante do clã Tojo da Yakuza, recebe um pedido de ajuda do seu antigo clã em uma guerra contra uma facção coreana. Com isso nos é apresentada a policial Kaoru Sayama, que quer descobrir a sua relação com a facção coreana, enquanto ajuda o Kiryu a acabar com essa guerra. Foi um jogo bem divertido, mas eu não me adaptei tão bem ao combate, e eu sinto que na verdade ele foi decaindo ao longo dos jogos. É um combate bom e divertido, sim, eu só preferi o dos outros. Eu não vou ter nenhuma história super marcante com esse jogo. É um jogo maneiro, tem uma história muito foda como todo Yakuza, uma trilha sonora fenomenal, um estilo de arte que torna essa franquia com um gráficozinho realista com mais identidade própria que eu já vi, e eu adoro esse jogo. O vilão dele é muito carismático e divertido, as sidequests são engraçadas, os personagens que ele introduz são ótimos e ele traz de volta vários do primeiro, perfeitamente caracterizando eles. E a campanha bônus do Majima, que é exclusiva do Kiwami 2, ou seja, não estava no jogo original, fecha com chave de ouro o arco do personagem que foi iniciado lá em Yakuza 0. Entre vários momentos icônicos e até alguns que viraram meme, eu posso citar o Kiryu Rapper de óculos e o Kiryu puto batendo na mesa. Nota 10. Mas esse jogo não tem Bakamitai. Menos 10. Quando a Atlus anunciou o jogo em 2023, ninguém botava fé. Parecia só mais um joguinho qualquer feito pra lavar dinheiro, e o que todo mundo queria mesmo era o Persona 3 Reload. Menos eu, porque eu sabia que ia ser um jogaço desde o início. O jogo lançou em novembro de 2023, eu joguei por umas horinhas e achei divertido, mas acabei dando uma parada. Esse ano eu peguei pra continuar e
Cara, o começo desse jogo pode ser lento, maçante, chato, repetitivo da pior forma e ter me feito dropar um Persona. Logo eu, a Maria Persona que joga Persona 1. O jogo conta a história dos ladrões fantasma de corações, ou Phantom Thieves of Hearts, indo parar em um mundo alternativo, muito possivelmente por causa do metaverso. Nesse lugar tá tendo uma ditadura de uma mulher chamada Marie, que tá basicamente escravizando os moradores locais e impondo as próprias regras, e eu acho que não preciso ficar falando que é uma ditadura. Depois dela fazer lavagem cerebral na maioria dos Thieves, uma moça chamada Irina salva o Joker e o Morgana e se junta ao time, com o objetivo de conquistar a liberdade através de uma revolução. O primeiro mundo, que nesse jogo é chamado de reino, é chato e tudo mais que eu citei mais cedo, mas a partir do segundo reino esse jogo fica maravilhoso. A direção de arte dele é incrível e muito fofa e me lembra até Paint and Stocking. A gameplay é muito fluida e ainda mais divertida quando você chega na parte boa do jogo. A trilha sonora é espetacular, os personagens originais são bem interessantes e parabéns Atlus, você conseguiu me fazer chorar por uma personagem terciária de um spin-off de Persona 5. Além de ter me introduzido ao gênero de RPG tático, eu achei essa, apesar de meio desnecessária, uma ótima experiência com os Phantom Thieves. E foi uma experiência em português, olha só que legal. Se você gosta de Persona 5, eu recomendo dar uma chance pro Táctica. Por enquanto só tenho isso mesmo a dizer sobre esse jogo. Mas a partir do próximo as coisas ficam meio emocionais. Eu sempre fui fã de Pokémon. Eu era aquela criança que levava um boneco do Pikachu pra escola e ficava brincando com ele no recreio, desejando que aquilo fosse um Pokémon de verdade. Quer dizer, eu ainda sou meio assim, eu ainda choro no banho todos os dias porque Pokémons não são reais. Mas isso não vem ao caso. E lá pros meus 8 anos de idade, eu não sabia que Pokémon era primeiro um jogo e não um anime. Em algum momento eu descobri o canal do Guilherme Ois e os long plays da subsérie Poképark. E eu fiquei completamente fascinada naquilo. Mas por mais que eu quisesse muito jogar, eu não tinha um Wii. E esses jogos são exclusivos de Nintendo Wii. Minha solução? Eu vi as long plays do Guios várias e várias vezes. Repetidas. Muitas. Tipo, muitas mesmo. Pra cara. Isso se aplica principalmente ao Poképark 2, que eu sempre gostei mais, mas eu também vi muito do primeiro. E ano passado, completamente consciente que meu PC aguentaria rodar um emulador de Nintendo Wii, eu joguei esse jogo pela primeira vez e foi uma experiência única. Eu me senti uma criança de novo. Ai, mas Zeb, você jogou esse ano passado. Eu comecei a jogar tipo em dezembro e eu só zerei esses dias. Repare que hoje é dia 5 de dezembro que eu tô gravando esse áudio e esses dias é coisa de tipo 2 semanas atrás. Eu enrolei muito jogando esse jogo. Mas eu me senti uma criança de novo jogando ele mesmo assim. Conversar com todos os Pokémon e realmente fazer amizade com eles é um conceito que eu sempre achei muito mais divertido do que fazer eles de mascotes. E qual jogo melhor pra isso do que um em que você controla um Pikachu e tem que fazer amizade com todos os Pokémons do Poképark? Ah, e uns pedaços de prisma se separaram e o Mil pede sua ajuda pra vencer minigames e pega eles de volta pra salvar o Poképark. Mas isso não importa! O importante é fazer amizade com todos! O jogo engloba as 4 gerações de Pokémon que existiam na época e tem uma variedade ótima, uma trilha sonora ótima e controles que eu tenho meus problemas, mas dá pra relevar. Só uma pena não poder jogar isso num Wii pra balançar o Wii Remote parecendo que eu tô batendo punheta, como os desenvolvedores queriam, ao invés de só configurar outro botão e ficar mexendo no analógico do controle sem parar. Essa experiência foi um sonho de infância realizado e algo me diz que no vídeo de 2025 o Poképark 2 vai aparecer por aqui também. Depois do fracasso, do lixo, da bosta, da diarreia nojenta que foi Sonic 06, a Sonic Team precisava reinventar o mascote da SEGA com urgência, porque o último jogo tinha sido podre e a série estava na sua maior baixa histórica, com chances até mesmo de acabar se cometesse outro deslize. E os danos que Sonic 06 causou na imagem de Sonic são tão absurdos que pouquíssimos anos atrás, tipo 2, 3 anos atrás, que isso parou de ter consequência nas notas dos jogos da série. E foi aí que no ano de 2008, eles reinventaram a franquia com um novo jogo que trouxe a fórmula Boost pro 3D pela primeira vez, e que manteria esse o padrão da franquia até os dias atuais.
Sonic Unleashed é um dos melhores jogos do Sonic, atrás de Sonic Generations, Sonic Frontiers, Sonic Mania, Sonic 3 and Knuckles, Shadow Generations, Sonic Rush, Sonic Rush Adventure, Sonic 2... E por mais que tenha tido seus problemas e baixas por ter sido o jogo seguinte de um dos maiores desastres da 7ª geração de videogames, salvou a franquia de acabar e trouxe uma das experiências mais divertidas, frenéticas e mais Sonic possíveis. Aqui o nosso Urso Azul estava lutando com o Dr. Eggman e foi derrotado depois de ser atingido por uma máquina do vilão, que desativou o poder das Esmeraldas do Caos e transformou Sonic em um macho peludo gostoso, num lobo ouriço, ou Werehog. Com isso, o Sonic viaja pelo mundo junto com Tails e um personagem original desse jogo chamado Chip, tentando reativar o poder das Esmeraldas e descobrir como derrotar o Eggman dessa vez. O jogo se divide em duas gameplays, a diurna e a noturna. A gameplay diurna traz o bom e velho Sonic rápido, mas pela primeira vez com a mecânica de boost em 3D. É uma gameplay rápida, frenética, divertida e que representa perfeitamente o que Sonic é. Já na parte da noite... Me dê, papai! O Werehog não é rápido como o Sonic normal, mas ele compensa isso com a força bruta e esticando os membros. A gameplay noturna é um hack and slash cheio de combos, comandos e formas diversas de derrotar os inimigos. Falam muito mal dessa parte do jogo porque você pode só derrotar quase todos os inimigos apertando o mesmo botão sem parar, mas isso se aplica à maioria dos hack and slashes. E eu não faço ideia do porquê você ficaria só spamando o mesmo botão, mesmo tendo várias oportunidades de combos. Eu chamo isso de frescura! É frescura, meritíssimo! Eu tenho meus problemas com o jogo, com o ritmo dele e umas medalhas espalhadas pela fase que você precisa pegar pra continuar a história, mas se ele tá aqui é porque as qualidades sobressaíram aos problemas. Eu tive um pouco de nostalgia com ele por ter jogado muito quando criança e até pré-adolescente, e talvez isso tenha até afetado um pouco da minha opinião sobre o jogo e a minha experiência no geral. Mas na minha opinião, Sonic Unleashed é um dos melhores jogos 3D do Sonic, eu recomendo pra todo fã mais experiente do ouriço. Caso queira saber mais sobre o jogo, meu amigo Sinker fez uma review de quase 1 hora falando tudo o que tem a dizer sobre ele, e o vídeo tá aí no card. Vão me criticar por botar uma visual novel aqui, ainda mais uma que é 100% só texto, diferente de Ace Attorney ou de Danganronpa, que são point and click. A Year of Springs é uma trilogia de histórias, uma delas sendo One Night Hot Springs, disponível gratuitamente para PC e mobile como um jogo à parte, e conta a história de 3 amigas, Haru, Erika e Manami, nas suas descobertas pessoais sobre si mesmas e como elas lidam com seus problemas do dia a dia. O que fez esse jogo entrar na minha lista foi como ele trabalha com certos temas como sexualidade e identidade de gênero, já que a Haru, assim como eu, é uma mulher trans e eu me identifico muito com ela. Fora que eu acho que a personagem é uma das melhores representatividades trans em videogame. Uma história super leve, confortante e inspiradora sobre LGBTQIAPN+. Eu não lembrava que a sigla de LGBT inteira era tão grande. E sobre comecei a aceitar a si mesmo. Eu recomendo o jogo pra todo mundo que passa por algo envolvendo ser LGBT ou que quer entender melhor como é estar na pele de alguém LGBT. Porque ele é cheio de situações relacionáveis e que a gente passa no dia a dia. Sejam situações desconfortáveis, mas que o jogo lida de forma muito cuidadosa e delicada. Sejam situações, não sei dizer, nem boas nem ruins, só situações. É uma história bonita que me lembra que mesmo que o mundo possa ser cruel e mais difícil pra mim do que pros outros, por ser uma minoria perseguida, ainda existe esperança e eu posso tirar coisas boas dele. Com um estilo de arte extremamente fofo que me dá vontade de apertar todas as personagens, músicas super calminhas que me deixam confortável e relaxado e uma história que é um abraço apertado para a comunidade LGBT, pra mim a Year of Springs é uma mensagem para nós não desistirmos do mundo, porque no fim do dia, mesmo que tudo seja uma bosta, ainda vamos poder voltar para casa, ligar para as pessoas que mais amamos e poder passar um tempo caloroso com elas. Pois é, eu nunca zerei Minecraft legitimamente até esse ano. Eu zerei no Criativo uma vez, uns anos atrás, mas eu quis trapacear e coloquei ele aqui na lista porque a história é meio pessoal. Eu e 2 amigas começamos um mapa em fevereiro desse ano. Eu tinha essa foto do dia que a gente criou o mapa. A gente jogou e uma dessas amigas era a minha melhor amiga no mundo todo. Depois de 1 ou 2 meses, a gente matou o Ender Dragon e tirou essa foto. Continuamos jogando depois de zerar e construindo mais coisas, e foi divertido por uns meses. Até nos afastarmos por motivos pessoais que eu não vou citar aqui. Eu acho que não preciso falar
falar que Minecraft é um jogo de sobrevivência, sandbox, em que você pode construir tudo que você quiser e blá blá blá. Porque, assim, é o jogo mais vendido do mundo. Eu imagino que se saiba sobre o que se trata. E essa foi não só minha primeira zerada legítima, mas meu primeiro mapa sério jogando com amigas. Então essa experiência ficou muito marcada em mim. Eu já tinha jogado mapas no modo sobrevivência com amigos antes, mas geralmente envolvia a gente se matando e brincando e atrapalhando da forma mais boba e idiota possível, só pra jogar tempo fora. Era divertido, mas ter todas se ajudando pra construir nossa mansão trans e zerar juntas foi algo totalmente novo, uma experiência muito marcante e maravilhosa pra mim. E eu vou levar essas memórias comigo por muito tempo. Sonic sempre foi uma das minhas franquias favoritas. Eu cresci jogando e assistindo esse filho da mãe do sebo nas canelas. Acontece que eu sou uma criança da segunda metade dos anos 2000. Isso significa que o último jogo bom do Sonic saiu quando eu tinha 5 anos. E que na maior parte da minha infância e adolescência só saiu bomba. E o Sonic Mania. E depois do jogo feito por fãs, 2 spin-offs de corrida, que um deles nem ao mesmo é do Sonic de fato, e jogo ruim atrás de jogo ruim, a série tava de volta com... Eu não sou o tipo de pessoa que idolatra jogo de mundo aberto, mas Sonic é um dos poucos casos que faz total sentido ter um jogo de mundo aberto. Tem coisa mais Sonic do que sair correndo por aí onde o vento te levar sem olhar pra trás? Aqui o Sonic tava indo explorar as Starfall Islands, junto com o Tails e a Amy, mas uma instabilidade no cyberespaço do lugar fez todos eles ficarem presos nele, incluindo Knuckles, que nem tava nessa expedição, e o Eggman, que já tava ali antes de todos eles. O único que não ficou totalmente preso foi o Sonic, que precisa desvendar os mistérios das ilhas e achar um jeito de salvar seus amigos, enquanto transita entre as próprias ilhas do cyberespaço cumprindo diferentes objetivos. Esse jogo foi o renascimento da franquia e o primeiro jogo realmente divertido da Sonic Team depois de uma década. Ele reformulou a gameplay da série, misturou com combate hack and slash e coloca o de Sonic Unleashed no chinelo, uma das melhores movimentações do personagem até hoje, trouxe de volta personagens que não eram jogáveis direito desde Sonic 6, ou seja, 16 anos sem eles serem jogáveis direito, e os melhores chefes da franquia até então. Esse jogo pode ter muito problema de game design, renderização horrorosa e ser estupidamente fácil até a chegada do final alternativo, mas eu amo ele com todas as minhas forças, porque ele é, acima de tudo, o que um videogame precisa ser: divertido. Tudo nesse jogo é estupidamente divertido. Eu adoro pescar, eu adoro fazer speedrun, eu adoro lutar, eu adoro correr por aí sem rumo, eu adoro esse jogo e o ponto de virada que ele representa pra série, que realmente começou a subir tremendamente de qualidade de novo a partir dele. Sonic Frontiers realmente foi um marco para a franquia Sonic. Ele representa o começo de uma nova era, em que os jogos podem de fato voltar a ser bons, voltar a ser aclamados. E isso se provou verdade com o lançamento nesse ano de... Sim, 3 Sonics na lista, desculpa. Eu gosto muito de Sonic. Sonic X Shadow Generations, ou Sonic Shadow Generations, eu não pronuncio o X porque eu sou fã de Hunter x Hunter. Ai, porque o X é mudo. Sonic Shadow Generations é parte remaster do melhor jogo dessa franquia, na minha opinião, e parte de um jogo completamente novo que mostra o outro lado da moeda dessa história. Enquanto Sonic Generations é um jogo que eu zero quase sempre e que por isso eu não vou citar aqui, Shadow Generations é um prato cheio para os fãs da série, e ressalta ainda mais esse retorno da franquia que eu citei que Sonic Frontiers foi. Na história, o Sonic estava fazendo aniversário, mas um demônio gigante chamado Time Eater sugou todos os amigos dele na festa e dividiu a linha do tempo, tendo um Sonic do passado e um Sonic do presente, que são conhecidos como clássico e moderno. Com isso, o Sonic precisa resgatar os amigos dele e derrotar o Time Eater, passando por fases do passado e da história dele. Mas o que Shadow Generations nos mostra é a perspectiva do Shadow da coisa, que nunca tinha sido explorada. O Shadow também foi sugado para o espaço branco fora do tempo, que nem os Sonics, e também precisa revisitar a fase do seu passado
passado, e nesse caso até no seu futuro, para trazer o mundo de volta ao normal, enquanto lida com o retorno de um vilão chamado Black Doom, lá do jogo dele de 2005 de PS2, e como a conexão biológica dos dois está afetando o Shadow fisicamente. O level design daqui é impecável, é o melhor da série com certeza. O hub é extremamente divertido e recheado de coisa para fazer. Os gráficos têm os modelos mais lindos que os personagens já receberam até os dias de hoje, uma movimentação absolutamente perfeita, movimentos novos super criativos e interessantes e muito divertidos. Por esse jogo ser um jogo novo, inspirado em um jogo que já tinha sido lançado 13 anos antes, que foi o Sonic Generations, a Sonic Team pegou todas as críticas que aquele jogo recebeu e aplicou isso no Shadow Generations. Ah, o hub do Sonic Generations é 2D, eu gostaria que fosse 3D, e eles fizeram. Eu poderia passar horas falando sobre esse jogo e tudo que ele faz certo. Lembra que eu falei que os chefes do Frontiers eram os melhores até então? Pois é, agora esse jogo tem os melhores chefes da série. Além disso, ainda tem uma DLC inspirada no filme de Sonic 3 a caminho, em que a gente joga com o Shadow do filme em novas fases. O sucesso dos filmes do Sonic salvou a franquia, e tanto o Sonic Frontiers quanto o Shadow Generations são a prova absoluta disso. Eles não teriam tanto orçamento e cuidado se não fosse pelos filmes. Shadow Generations é uma carta de amor ao personagem, aos fãs e o melhor convite possível para quem quer conhecer a história do personagem. Além de vir junto com o remaster de um dos, se não o melhor jogo da série. Ver o rumo que Sonic tá tomando me deixa extremamente feliz e eu espero que continue assim. O vídeo pode ficar meio pesado a partir daqui. Os seguintes temas que estão na tela vão ser tratados e comentados, e isso pode causar mal-estar em algumas pessoas. Eu recomendo continuar por sua própria conta e risco. Minha história com o Omori é extremamente pessoal. Eu conheci ele na época do vídeo do Golart, lá em 2021, igual a 99% das pessoas. Joguei um pouquinho na época que entrou no Game Pass, e eu só peguei ele pra jogar pra valer esse ano. A história é sobre o Sunny, um garoto com um grande segredo e um trauma ainda maior sobre ele. Como método de autodefesa, ele tem um espaço mental, onde tudo é perfeito e tá sempre bem. Nesse espaço, controlamos alguém bem parecido com o Sunny, o Omori. O jogo alterna entre as aventuras do Omori e seus amigos, no mundo cheio de sonhos e elementos fantasiosos incríveis, com a vida comum do Sunny, que dependendo da rota que você fizer, pode ser com todos os seus amigos e pessoas da cidade, ou completamente solitária, isolado em casa. Quem já jogou sabe qual o segredo do Sunny e como isso corroeu ele por dentro, e a culpa imensa que ele sentiu nisso. Eu jogava muito com uma amiga minha em Cal, ela tava sempre acompanhando meu progresso no jogo, já que era basicamente a minha primeira vez, enquanto ela já sabia de tudo. E quando a história do jogo avançava e tava perto de revelar o plot twist, a reviravolta com o tal segredo, eu tive um certo desentendimento com essa amiga. Pouco tempo depois ela se foi. Eu senti muita culpa, porque minhas últimas palavras com ela foram uma discussão bem feia. Ela tava discutindo comigo por algo que eu fiz que foi muito errado e que magoou muito ela. Eu não cheguei a discutir de volta porque eu tava errada e sabia disso, mas não deixou de ser uma discussão. A gente brigou e ela se afastou. Não quis mais falar comigo e poucos dias depois eu soube que ela se foi. A culpa me consumiu e eu queria que tivesse sido eu. Eu achava que devia ter sido eu. Eu passei por um arco muito parecido com o do Sunny no jogo. Culpa, depressão, trauma. Eu senti como se eu tivesse matado ela, porque mesmo que ela já tivesse outros problemas e isso tudo tivesse acumulado, obviamente, eu fui o empurrãozinho final. A coisa final que fez ela fazer aquilo foi o que eu fiz pra magoar ela. Depois de algum tempo, eu continuei jogando, dessa vez na companhia da irmã dela, que também era minha amiga. E o final do jogo me fez me relacionar ainda mais depois dessa experiência traumática. A irmã dela me perdoou. O jogo é sobre superação, e eu ainda tô tentando lutar pra não deixar isso me consumir. Eu não superei totalmente e não sei se eu vou algum dia. Eu sinto saudade dela todos os dias, mas tô fazendo o que posso pra honrar a memória dela, ser uma pessoa melhor e nunca mais repetir, possivelmente, o que foi o maior erro da minha vida. E seja lá onde você esteja, obrigado por tudo. Eu te amo. Omori foi assustador, foi divertido, foi emocionante. Omori foi uma das minhas experiências mais marcantes e íntimas com um videogame, e eu vou levar o que aprendi com ele até o fim dos meus dias.
Foi muito difícil decidir entre Persona 3 e Omori, mas aqui estamos. Persona 3 Reload é um remake e a melhor versão do JRPG de PS2 Persona 3. Na história você acompanha um protagonista que você pode nomear, mas que é mais conhecido como Makoto Yuki por causa dos filmes que adaptam Persona 3. Ele tá se mudando para um dormitório em uma cidade nova, sendo órfão e não conhecendo ninguém ali. A verdade é que os alojados nesse dormitório são usuários de Persona que combatem as sombras, os inimigos e monstros mais comuns da série, explorando uma torre gigante chamada Tártaro para combater uma ligação que existe entre o mundo das sombras e o mundo real, já que se esses dois se fundissem, tudo daria completamente errado e o mundo possivelmente seria destruído. Em cada jogo da série, os personagens invocam suas personas de formas diferentes, e isso faz parte das mensagens de cada um. A mensagem de Persona 3 é sobre o valor da vida e sobre não temer a inevitável morte, mas sim viver a vida da melhor forma possível antes de morrer. Por essa temática de vida e morte, os personagens invocam suas personas atirando nas próprias cabeças com objetos semelhantes a armas. A gameplay alterna entre derrotar sombras e explorar os 200 e tantos andares do Tártaro e viver sua vida cotidiana como estudante do ensino médio, fazendo amizades, namorando, saindo com os amigos, conhecendo pessoas novas e aprendendo sobre o mundo ao seu redor. Mesmo com o jogo te indicando e te avisando no começo que você só vai ter um ano para fazer o que quiser, ele não só não te desmotiva a fazer essas coisas, mas te incentiva a explorar tudo que você puder enquanto há tempo, independente do fim inevitável da história. É um jogo sobre a beleza da vida, sobre aproveitar os pequenos momentos. E daí que tudo vai acabar. Vamos aproveitar enquanto isso. Eu não tenho motivo para viver? O primeiro passo vai ser encontrar um motivo. O jogo mostra que esse motivo pode ser qualquer coisa. Uma noite com os amigos, uma promessa que precisa ser cumprida, um objetivo que você quer cumprir, proteger uma pessoa que você ama. Persona 3 é uma aula sobre o amor à vida, sobre a importância e até o significado dela. E esse mero joguinho de RPG japonês me ajudou nos meus momentos mais baixos, nas minhas recaídas depressivas, nos momentos que eu quase fiz coisas horríveis comigo mesma. Eu poderia falar sobre qualquer coisa desse jogo. O elenco maravilhoso, a trilha sonora incrível, a direção de arte impecável, a história linda. Eu elogiaria tudo isso, mas nada seria tão honesto quanto como esse jogo me salvou. Persona 3 Reload mudou e ainda muda a minha vida pra melhor. Esse jogo me ensinou que eu não preciso fazer as coisas mais mirabolantes do mundo. Eu não preciso ter metas super altas. Eu não preciso ter vários objetivos e me frustrar se algum deles não dar certo, apesar de ainda acontecer às vezes. Esse jogo me ensinou que pra eu ver significado na vida, eu só preciso de uma coisa ou uma pessoa que me faça feliz. Acordar todo sábado de manhã pra maratonar desenho, como eu sempre faço. Desabafar com um amigo quando eu tô triste, ou proteger uma pessoa que é importante pra mim. Isso tudo pode me dar razões pra viver. Qualquer coisa pode dar um significado da minha vida. E por mais que eu tenha ouvido a minha vida inteira palestras sobre como a depressão é ruim, sobre como ela te destrói por dentro, e tenho ouvido muita gente ignorante falando que eu sou ingrata, muita gente tá passando fome, que eu tenho muito privilégio de ter o que comer todos os dias, de ter um quarto só meu, de ter meu computador pra fazer minhas coisas, que eu deveria ser grata, que eu deveria ser feliz por tudo que eu tenho, e isso é verdade. Mas nenhuma dessas palestras, nenhum desses discursos me impactou tanto quanto a experiência de jogar Persona 3 e consumir um jogo cuja principal moral me ajudou a encontrar um sentido pra vida. A vida não precisa fazer sentido, você só precisa ser feliz. O sentido da vida é ser feliz com as coisas pequenas. E Persona 3 Reload me ensinou isso. Esse jogo realmente me salvou e eu sou uma pessoa cada vez melhor por causa dessa série como um todo. E eu acho que é por isso que eu amo tanto Persona. Eu sou Abby Cheeseburger, muito obrigada por me assistir. E Memento Mori.